o santo e bendito lugar onde o Senhor escolheu para que nós pudéssemos celebrar esse Deus maravilhoso. Então eu engrandeço ao Senhor por isso, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos abençoado. A Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele toda a adoração. Meus amados, nós estamos no segundo domingo de 2025, segundo, né? Ou terceiro, segundo domingo de 2025. Nós agradecemos a Deus porque chegamos até aqui, obviamente, chegamos porque o Senhor cuidou, chegamos porque o Senhor nos abençoou, chegamos porque o Senhor tem sido maravilhoso com as nossas vidas e Ele tem cuidado de nós. Nós adoramos ao Senhor por isso, engrandecemos o nome do Senhor por isso e nós bendizemos o nome do Senhor por isso. Eu quero dizer aos amados que nós, enquanto igreja, temos desafios que eles não são do pastor ou da liderança da igreja. Ele não é. O Senhor, Ele nos chamou um dia. E Ele nos chamou Ele chamou os discípulos, e quando Ele chama os discípulos, Ele diz aos discípulos que os discípulos deviam gerar novos discípulos. Então, meus irmãos, a missão, ela não é só do pastorado, não é só do presbitério, não é só do diaconato, ela não é só daqueles que servem em algum cargo na igreja. Não é, longe disso. Aliás, meus irmãos, isso é uma interrogação, né? Eu penso que existe na igreja agora, eu estou falando de um modo geral, não é para nossa igreja local só, mas onde tem esse entendimento que o pastor é responsável por tudo isso, ou a liderança da igreja é responsável por tudo isso, e não é. O Senhor Jesus nos chama para gerar. Então eu penso que nós devíamos olhar para o ano de 2025 e ter esse objetivo na nossa vida. Você, enquanto pessoa, servo de Deus, discípulo de Cristo, de você poder alcançar um para Jesus, alcançar um para o Senhor, alcançar um para que Ele seja abençoado. Irmão, e eu vou dizer outra coisa, não há necessidade. Eu louvo a Deus pelas igrejas espalhadas por Indaiatuba. Louvo a Deus, meus irmãos, por cada uma delas, as que pregam Cristo, as que pregam o Senhor, as que pregam as Escrituras Sagradas. Louvado seja Deus por isso. Não há necessidade de nós irmos a outras igrejas e dizer, a minha igreja é assim ou assado. Não, nós fomos chamados para alcançar os pecadores, os incautos, os que estão por aí, meus irmãos, nos becos e nos guetos. Nós fomos chamados para ir a esses e anunciar o Evangelho, estender as mãos e tirá-los de lá. É para isso que nós fomos chamados. Então, meus irmãos, eu sou muito crítico a esse tipo de missão, de evangelismo, onde eu vou ali e tento coagir o meu irmão, o meu amigo, a ele ir comigo para servir naquele lugar, porque lá eu estou muito bem, e louvado seja Deus por isso. Não é para isso, Cristo, nós fomos chamados para alcançar os pecadores. Então a igreja, ela tem essa responsabilidade de anunciar o Evangelho a toda criatura, e nós estamos na terra, é para isso. Nós temos recurso, é para isso. Nós temos, meus irmãos, saúde, é para isso. É para anunciar Jesus, o Salvador e aquele que perdoa os nossos pecados. Amém, igreja? Então deixa eu te falar um negócio. Coloca isso na sua vida como objetivo. Senhor, em 2025, eu quero ganhar pessoas para Jesus. Em 2025, eu quero levar o Evangelho onde eu estiver.
Não sei onde você vai levar, se vai ser no açougue, se vai ser na padaria, se vai ser no hipermercado ou no supermercado, não sei. Mas leve um panfleto para a sua empresa, deixa na gaveta. Leve um panfleto para o seu balcão e deixa no balcão. Leve um panfleto dentro do teu carro e deixa no carro. Quando você ver uma pessoa, anuncie a Cristo, anuncie o Evangelho, fala desse Salvador. A igreja tem material, é só querer e procurar aí os que secretariam a igreja, que são vários. Nós não temos aqui uma pessoa para isso, temos vários que podem ir lá te dar esse material e você levar para a sua casa, para o seu escritório, para onde você quiser, e você evangelizar. E não jogue isso, não pense, não é que jogar, não pense que isso é só obra do pastor e do pastoreio. Isso é nossa obra e nós devemos todos participar dela em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Graças a Deus. Então fala assim comigo: eis-me aqui, Senhor. De novo. Não, ficou mal treinado. Vamos lá juntos. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. De novo. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A palavra de 31 de dezembro do Isaías. Senhor amado, nós te louvamos. Nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai amado, hoje fala conosco, através da tua santa e bendita palavra, cuida de nós. Abençoe ricamente a tua igreja, o teu povo. Abençoe nossas vidas, Pai. Abençoe nossas famílias. Abençoe aqueles que estão nesta transmissão ao vivo. E abençoe aqueles que ouvirão posteriormente. Que o Senhor alcance cada vida com toda sorte de bênção. Eu peço ao Senhor agradecido já, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Hoje pela manhã eu tenho costume, raramente eu acordo pós 7 horas, a não ser que eu fiquei muito tempo, dormi muito tarde e tal, aí pode ser que eu avance um pouco mais, acordo às 8, 9, também isso aí, essa informação para você, e nada é a mesma coisa, mas é só para mim não deixar aqui um vácuo aí na prosa. E aí levantei bem cedo mesmo, logo cedo, fui fazer as coisas que precisavam fazer de casa, tinha trabalho para fazer, fui fazer, e enfim. E eu fui ler eu não sou, como fala, muito colado com rede social, não sou. Eu vejo assim, de vez em quando passo por lá, uso bastante essa do WhatsApp por conta do meu trabalho, mas é só praticamente e nada mais. E eu, raras vezes eu leio Telegram. Eu tenho Telegram e raras vezes eu leio. Hoje eu li. Eu tenho um homem de Deus, Ronaldo Lidório, um abençoadíssimo, conterrâneo do norte de Minas, mas hoje serve ao Senhor lá na região amazônica. Ele é missionário, pastor missionário lá nessa região. Uma bênção de Deus, já estive com ele, é um homem abençoado. E ele foi falar sobre ânimo. E eu li o que ele postou no Telegram e eu achei tremendo aquilo. E depois eu fiquei pensando nessa palavra o dia inteiro. E quando eu fui preparar o sermão, eu falei, eu vou falar sobre esse tema. Então, meus irmãos, é um tema, eu penso que de certa forma até vem de encontro ao início do nosso ano. Porque como eu vencerei o ano de 2025 desanimado? Como eu chegarei lá no final de 2025 cabisbaixo? Como eu chegarei lá no final de 2025 me sentindo assim um Zé nada, um Zé ninguém, e com a cabeça baixa, desanimado e assim totalmente longe da realidade bíblica? Porque, meus irmãos, o Senhor, Ele é tão preocupado com isso. Eu poderia usar o texto de Josué, capítulo 1, que por 3 vezes
Ele fala para o Josué na morte do Moisés, ele fala para ele se reanimar no Senhor, e ele fala para ele ter essa vitalidade para que ele pudesse pegar aquilo que ele herdou do Moisés, o cara que cresceu do lado do Moisés, e ele fala com ele, reanima no Senhor, anima-te, e ele fala por 3 vezes, em 9 versículos, ele fala 3 vezes, do 1 ao 9, ele fala 3 vezes. Então Deus tem uma preocupação com o desânimo que pode acontecer com qualquer um. O que não pode é o desânimo permanecer na pessoa, e a pessoa não mudar de vida, e ela ficar igual, desculpe, eu vou usar 365 dias, 365 dias desanimado. Como vai? Vai mais ou menos. Como vai? Na luta. Como vai? Na peleja. Como vai? Rapaz, muda esse quadro. E como você vai mudar? Irmão, é você com Deus. Você tem um Deus que é soberano, um Deus que é poderoso, um Deus que é maravilhoso. Eu falo isso aqui em Isaías. E é um Deus grande, maravilhoso, e Ele que te levanta. Então, não, irmão, você pode vir para a igreja 365 dias, mas se você não tomar uma posição diante do Senhor, não adianta. Nós temos que ser claros com isso, irmãos. Eu tenho que mudar as minhas atitudes em relação a Deus, essa conexão com Deus, essa consagração com Deus, e não adianta eu botar a culpa no outro. É o país, é a sociedade, é o dólar, é a política, é não sei o que, tudo isso é preocupante, e é preocupante, e por vezes nos desanima, mas nós precisamos olhar para o Senhor, o Todo-Poderoso, e saber que Ele é o que cuida de nós. Amém, igreja? A vida humana, meus irmãos, ela é marcada por essa inconstância. Eu disse aqui no começo, no preâmbulo da mensagem, meus irmãos, comum nós vivermos isso. Há dias que somos tomados por esperança, mas há dias que você levanta numa profunda melancolia, triste, por nada. O que aconteceu? Nada. Isso acontece muito, a melancolia da alma. O Davi, ele vai entender isso. Nós vamos falar do Davi hoje. Lá no Salmo 42, 30 e alguma coisa, ele fala sobre isso. E ele vai falar com a própria alma dele. Então eu digo para vocês, e a Bíblia ela dá essa direção para nós, que é eu e Deus, e ele vai falar com a alma dele. Por quê? Você está abatida, ó minha alma. Havia uma melancolia. Havia coisas na alma dele que precisava ser tratada. Agora, meus irmãos, o que o mundo faz? Tem melancolia? Droga. Melancolia? Sexo ilícito. Tem melancolia? Bebida, boteco. Tem melancolia? Vamos fazer arruaça na cidade. Não sei se é esse o termo usado. Tem melancolia? Eu vou dar uma briga aqui com a mulher. Tem melancolia? Vou dar uma briga aqui com esse varão. Tem melancolia? Quem sabe se eu começar a fazer uns desatinos aí, resolva a minha. Não resolve. Essa é o vazio da alma que só Deus pode preencher. Só Deus pode mudar e tirar essa melancolia do coração, só Ele. Então, meus irmãos, há dias que nós somos totalmente encorajados a avançar. Você levanta e fala assim: hoje eu vou ver o milagre de Deus na minha vida. Aleluias. Outro dia, você levanta e fala assim: rapaz, é uma desmotivação total. Aquilo pulsa em você. Você fala: não tem jeito, não resolve, não vai funcionar, o negócio está perdido.
E aí, meus irmãos, você pode colocar todos os aspectos: familiar, de negócios, salário, saúde, relacionamento, conjugal, ministerial, pode pôr tudo no mesmo balaio. E você fala assim: rapaz, não vai dar certo. Desmotivação total. Desmotivação total. Nós somos assim. Agora, meus irmãos, sobre essa inconstância do homem, nossa inconstância, o que é que Deus fala para nós? Coloca para mim, por favor, Luíde, Isaías 37. Eu vou ler um versículo só. O Isaías vai apresentar para nós a oração de Ezequias. Você sabe que o Ezequias, ele ora, estava doente, muito enfermado, e ele ora e pede vida para o Senhor, e o Senhor dá vida a ele. Agora, ele vai dizer assim, ao ouvir o relato do rei, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, vestiu-se com pano de saco e entrou no templo do Senhor. Pode ir para o 16, por favor, varão. Então, aqui é o Ezequias. Aí essa é a oração dele, eu não vou ler toda a oração. Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criastes os céus e a terra. Então, meus irmãos, a Bíblia, ela apresenta um Deus, para você e para mim, que é inabalável. Vou repetir, a Bíblia apresenta um Deus para você e para mim que é inabalável. Espera aí, vamos combinar de novo. A Bíblia apresenta um Deus para mim e para você que é inabalável. Deixa eu te falar um negócio. Vou voltar em Mateus capítulo 2. Jesus nasceu. Os magos foram. Quando eles viram que foi dirigido por um anjo, eles chegaram um dia nós pregamos isso aqui. E chega lá, eles veem, eles pegam tudo que era tesouro deles e joga lá para uma criança. Era o menino Jesus. Deixa eu te falar um negócio para você ficar esperto. Não entregue para Deus, desculpe a expressão, bagaço. Eu não estou pregando sozinho, eu não estou aqui sozinho. Nós somos uma igreja, estamos congregados. Aqui é o templo do Senhor. Você não precisa falar amém para mim, você tem que falar para Deus e para a palavra dele. Não entregue para ele o seu pior, entregue para ele o seu melhor. Os magos foram lá e deram para ele tudo, para uma criança, que não sabia nem o que era, mas ele entregou. Agora, meus irmãos, eu venho para o culto, estático, parado, e eu quero, meus irmãos, ser abençoado por Deus. Como? Se não começa em você isso, se não começa em mim, se não há essa motivação em mim. Para frente. A Bíblia apresenta esse Deus inabalável, poderoso e forte. Amém, igreja? Davi é, meus irmãos, um exemplo de inconstância humana. E trago alguns relatos. Davi talvez foi dos únicos personagens bíblicos que foi um guerreiro implacável e na força derrotou o gigante filisteu de quase 3 metros. Ele foi implacável guerreiro. Ele derrotou esse gigante. Ao mesmo tempo, ele vê uma mulher tomando banho no alpendre, bonita, e ele adultera e manda matar, ou só não foi pelas mãos dele, morre
segundo a direção e ordem dele, um soldado leal e um soldado fiel a ele, morre. O mesmo Davi, que vence o gigante, ele adultera, ele trai Urias, ele reconstrói Jerusalém, mas Davi também magoou seus filhos. Ele foi, meus irmãos, um desastre como pai. Desastre. Irmãos, o que adianta eu vir aqui e falar meia hora, 40 minutos aqui no domingo? Eu saio daqui, eu sou um desastre nos meus negócios, eu sou um desastre com a minha esposa, eu sou um desastre com os meus filhos, eu sou um desastre. E é isso que Davi foi. Absalão, meus irmãos, um dos filhos, não vamos falar deles, um deles foi um dos caras que Davi, precisava, meus irmãos, não era, o Absalão não precisava daqueles recursos todos que ele tinha, ele queria um pai do lado dele, mas o Davi não foi pai. O Davi foi preocupado com tantas coisas e não foi pai. Então, meus irmãos, ele foi esse homem brutal, mas ao mesmo tempo ele foi esse homem que ficou nessa inconstância humana, como a maioria de nós, por vezes, vivemos. Então agora vamos ao texto de 1 Samuel, capítulo 30, e é o texto que eu quero usar aqui, e para isso, para a nossa meditação aqui. 1 Samuel, capítulo 30, eu vou ler do 1 ao 6, a palavra do Senhor fala assim, vou ler ali. Quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado a Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros as mulheres que havia, desde a mais jovem até a mais idosa. Não mataram ninguém, mas conduziram-as, prosseguiram em seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoá de Jizreel e Abigail do Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Vamos ler a última parte desse versículo? Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Tem uma versão do Almeida que fala: Davi se reanimou no Senhor. Tem versão aí que fala assim: Davi se reanimou no Senhor. Então, meus amados, Davi, ele passa por um dos maiores desastres, das piores experiências que ele viveu. Então ele era o líder desse povo e ele sai para a guerra e deixa desguarnecido o lugar. Então os amalequitas vêm e destrói tudo, rouba tudo e leva tudo. Pega, meus irmãos, os pertences, no nome moderno hoje, que eles chamam a Bíblia chama de despojo ou despojos, pega tudo e leva tudo, todos os pertences deles. E aí, meus irmãos, ele fica, meus irmãos, totalmente desesperado. Totalmente desesperado. Eles queriam apedrejá-lo. Então, meus amados, ele volta desta batalha a Ziclag, exausto, cansado. Pensa num cara que lutou, pensa num cara que passou dias, noites, atravessou rios, vales, montanhas, andou pelo deserto, voltou detonado. Quando ele volta, ele encontra essa situação. Imagina você,
Já viu esses filmes que o cara sai para ir na igreja, ou para ir no shopping, para ir em algum lugar, e ele volta, chega lá na sua casa, está tudo aberto, revirado, destruído, roubaram a televisão, o videocassete, o videogame, roubou tudo essas coisas aí e levou embora, levou o fogão, o micro-ondas e deixou a casa suja, tomou o seu quissuque todo, comeu seus miojos tudo e deixou a sua despensa zerada e ainda bagunçou e ainda fez uma pichação lá na sua casa e deixou você ruim. Essa foi o estado que chegou lá, o Davi em Ziclag. Ele chegou, meus irmãos, e ficou xarope de tudo. A sua cidade havia sido saqueada e havia sido destruída. O texto deixa muito claro. As mulheres tinham sido levadas, as crianças haviam sido levadas, e os seus homens, amargurados, diziam: vamos apedrejar esse Davi. Esse cara levou nós para um lugar que não é legal. Nós não deveríamos ter ido. Eu estou conjecturando aqui. Ali, meus irmãos, Davi encontra-se caído e sem esperança. Eu pergunto a você, quantas vezes da nossa vida nós estamos desse jeito? Tristes, caídos, desmotivados. Não havia, meus irmãos, nada ali. Imagina você chegando na sua casa, ver tudo destruído, levar os filhos, levar as mulheres, não tem mais nada. Pensa nessa cena, que trem brutal. Pensa no negócio horrível. E é isso que acontece. Esse Davi, que em outros momentos da vida dele foi um guerreiro exemplar, um guerreiro dos bons, ele está agora sem consolo e sem esperança. Essa é a cara do Davi. Agora, meus irmãos, algo inesperado acontece. Por isso eu digo, meus irmãos, nós devemos sempre ter essa conexão com o Senhor. A conexão, eu digo assim, nós, eu e você, devemos ter sempre os olhos, os ouvidos, o coração sempre abertos para ouvir aquilo que o Senhor está falando, de alguma forma. Ele usa sinais para falar. Agora, se você já sai de casa, um exemplo, sai de casa, aí ali na frente você cai num buraco, fura o pneu, você já começa assim, solta a caixa de ferramenta e vai falar tudo. Chuta o cachorro, chuta o papagaio, vira aquele negócio. Irmão, o que você acha que vai acontecer? Seu dia vai ser assim ou vai ser assim? O inimigo, meu irmão, a palavra fala no Salmo 91 que ele lança setas, dia e noite. E ele lança. E ele está mandando. A palavra fala, dia e noite, então é todo o tempo. Você saiu, ele está mandando. Se você não ficar faceiro, ele te acerta. Acertou, você já fica doidão, aí ele fala assim, ganhei mais um, beleza. Esse aí já está alcançado, já perdeu o dia, já enguiçou com a mulher, já enguiçou com o filho, já enguiçou com o patrão, já enguiçou com o guarda do trânsito, já enguiçou com o homem da padaria, com o homem do açougue, já enguiçou, ganhei mais uma. E o cara sai batendo o pé, irmão. Enquanto isso, o inimigo das nossas almas, ele tripudia em cima, meus irmãos, de crentes que frequentam a igreja regularmente, que é dizimista, que é fiel na doutrina e na disciplina,
mas só que não vigia nessas áreas, que são pequenas moscas que pousam na sopa, e aquilo bagunça toda a sopa, e você tem que jogar a sopa toda fora, o bolo todo fora, o pão todo fora, porque aquela mosca, é o que o Salomão nos ensina, ela bagunça ali o ambiente, e nós perdemos, meus irmãos, a conexão com o Senhor, e nós devemos vigiar nessa área. Então, meus irmãos, mas agora algo vai acontecer com Davi. A palavra fala assim, é essa aí, né? Está aí o versículo. Davi se reanimou no Senhor. Davi, meus irmãos, olha para o Senhor. Meus irmãos, eu tenho falado dessa frase há alguns anos já. Porque, meus irmãos, ela revela uma das obras mais poderosas vinda da parte de Deus para as nossas vidas. Por quê, meus irmãos? Porque, meus irmãos, ele havia se perdido. Parecia que tudo estava perdido em meio ao desânimo. Quantos você talvez não vai visitar? Eu falava agora ali com a Eliette, fui visitar a nossa irmã Irene. Aí eu cheguei, a Eliette perguntou, né? E ela, como é que estava? Eu falei assim, hoje ela estava top, legal. Aí eu falei assim, porque domingo passado eu voltei de lá triste. Ela é tristinha, né, xarope? É desanimada, né? Pastor, o que eu tenho, pastor? Eu estou achando que eu estou morrendo. Eu não tenho resposta, só tem que ir no médico. Né? Mas fala comigo, pastor, como é que é? Eu estou sofrendo demais. Hoje eu fui lá, ela está legal, sabe, está animadinha, coradinha, com óculos, vendo a televisãozinha ali. Aí conversamos, batemos um papo lá, aquilo já é um ânimo para eles. E eu louvo a Deus por isso, por poder fazer isso. Então, meus amados, ele parece que tem dias na nossa vida que está tudo bagunçado. Então, meus irmãos, e o desânimo, ele toma conta do nosso coração. Aí você passa semanas, meses, anos, desanimado. Não vai dar certo não. Não vai dar certo. O negócio não vai. Meu casamento não vai. Meu filho não vai. Minha empresa não vai. Meus negócios não vão, meu salário não vai. Querido, muda essa frase e muda esse sentimento no seu coração. A partir de hoje, você olhe para a palavra de Deus, lembre-se desse versículo e fala assim, Davi se reanimou no Senhor. Meus irmãos, se eu puder usar essa frase, o reânimo. Então pensa aí na sua cabeça, na sua cacholinha. Chega lá, está tudo bagunçado a casa do cara, tudo. Foi destruída a aldeia, acabou tudo, levou tudo, o negócio bagunçou tudo. O negócio ruim. Então pensa, e qual era a motivação para o ânimo dele? Irmão, qual a motivação? Você chega lá, está tudo ruim. Você chega lá, está tudo horroroso. A casa está feia, não tem mais as mulheres, não tem mais os meninos. Quebraram tudo, levou o gado, levou tudo. Se você ler o texto, você vai ver que os amalequitas vão fazer festa com os despojos. Vão ser caçados, perseguidos, e Davi retoma tudo. E Deus, ele faz isso com você e comigo. Mas vamos aqui para frente. Então, olha, de onde vem esse reânimo, irmão? É de Deus. Agora, meu irmão, não é... Você acha que você vai achar reânimo? Você acha umas palavrinhas boas aí na internet, no Instagram? Você acha no YouTube? Você acha no... Como é que eu falei aqui hoje? No Telegram. Tem uns trem-bom lá. Mas você acha que vai resolver a sua vida? Não vai. Você precisa ir para o altar de Deus, para a palavra de Deus.
e dobrar o seu joelho e dizer: Deus, fala comigo, Deus opera em minha vida, Deus trata a minha vida, Deus me levanta com poder e graça e me anima, como um dia o Senhor animou Davi, o Senhor me anime e eu possa prosseguir para a glória de Deus Pai. E Ele faz isso em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Amados, não havia sinais de esperança. Quantas vezes você acorda? Não há sinais de esperança. Não há. Ou isso só acontece comigo? Nossa equipe, né, eu e meu colaborador, que é o nome chique hoje, que trabalha comigo, nós saímos sexta-feira, fomos atender um cliente de tarde. Ele estava num ânimo, 3 horas da tarde. Quem conhece isso aqui é só o Augusto, talvez o Amauri. Abrir um trator no meio e arrumar a embreagem dele, 3 da tarde. Pensa no ânimo do menino. Aí, vamos mexer, vamos, e animou lá, abrimos o negócio. Ajeitamos, Deus foi misericordioso, arrumamos uns pregos lá, arrumou o trator. Aleluias, Deus é bom. Aí, beleza. Eu acordei, aí ontem sim, eu dormi até mais tarde, no sábado. Primeira mensagem do cliente, eu falei: estourou o trator do homem de novo. Falou: Romero, aconteceu um negócio aqui, rapaz. O menino foi ligar o trator, explodiu a bateria na cara do cara. Do trator, não tinha nada a ver com a gente, nós não passamos por esse negócio aí. Aí ele falei assim: mas e aí? Aí fizemos lá, estou comprando ontem, buscou a chamada de vídeo, foi. Mas assim, no primeiro momento, meus irmãos, aquilo, no meu coração, só de ver a mensagem dele, há um abatimento. Porque ninguém liga para você 7 horas da manhã, 6, fala assim: eu estou mandando $1.000 para você, que eu sei que você está indo para os Estados Unidos, eu estou mandando para você. Manda lá na sua casa? Deixa. Na minha também não manda, moço. Manda na sua, Paulo? Então, 7 horas da manhã, o cara manda um abacaxi desse no seu peito e fala: resolve aí, varão. Mas graças a Deus, meus irmãos, não era nada resolvido e vamos para frente. Mas o primeiro impacto, você fica assim, né? Então, meus amados, se nós olharmos para Davi, naquele dia ele estava acabado, estava sem família, sem cidade, sem liderança, sem futuro. Nós trabalhamos para uma empresa multinacional, importantíssima no mundo. Aí lá há pouco tempo tinha um cara trabalhando, agora eu posso falar já. Mas pensa num cara arrogante. Arrogância assim, mas o cara mandava muito. Ele mandava prender e mandava soltar. Uma corporação ali naquele lugar, naquela base, eles chamam de site, com muitíssimos funcionários, uma equipe gigante. A partir do momento que ele passava aquela cancela, ele detonava. Um dia, nós chegamos lá, eles falaram assim para nós: mandaram o fulano de tal embora. Como assim, brother? Mandaram embora. Eu fiquei até meio assim, assustado. Irmãos, porque tem dias na nossa vida que essas coisas acontecem. Sem família, sem cidade, sem liderança, sem futuro. Agora olha a reação de Davi, um homem forjado por Deus. É isso que eu te falei. Vai para o altar de Deus, vai para a palavra de Deus. É a forma de nós sermos forjados. É assim que somos forjados. Às vezes é na luta, irmãos. O que é forja? Você sabe o que é forja, sabe, né? Forja, você pega lá um ferro bruto,
põe lá na forja, esquenta ele, esquenta, e fica vermelho. O cara pega uma marreta e pau nele. Bate, daquele ferrão feio lá, mal acabado, forjado agora, dá lá uma peça bonita, pode ser uma faca, uma espada, para não ser uma arma, né, branca, uma outra coisa aí que eu sei lá o quê, uma churrasqueira boa. Faz isso. E é assim que nós somos forjados. Agora, como eu serei forjado? É na palavra de Deus, meus irmãos. É na oração, é na comunhão. É buscando a presença de Deus. Eu não posso ser um crente, meus irmãos, faz de conta. Então, meus amados, ele é forjado por Deus. Então, ele indica para nós, ele mostra para nós que há para nós esperança. Ele indica para nós que para nós também não está perdido. Ele indica para nós que há da parte de Deus como mudar, virar a sua história e a minha história. Ele pode virar. Agora, levante o varão. Firmão, não, eu vou vencer, eu vou superar. Tem luta, tem dificuldade, mas eu vou superar, vou triunfar, vou atravessar e vou chegar do outro lado. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Então, meus amados, Davi se reanimou em seu Deus, no Senhor. Ele se levanta. Depois o texto continua, não vou ler. Ele persegue os amalequitas. Ele traz de novo todo o despojo, traz as mulheres, traz as crianças, traz tudo. E aí, meus irmãos, ele se reanima no Senhor. Isso, meus irmãos, leva-me a perguntar, e eu vou para o encerramento. Como estão as suas emoções? Como estão as nossas emoções? Desanimado? Malemar? Ou você está top, está voando? Não, pastor, eu estou desanimado. Eu preciso de ânimo. Eu careço da graça de Deus. Eu careço do amor de Deus. Eu careço da ajuda de Deus. Me permita de novo. Pode ser que sirva para alguém. Me permita. Nós tivemos um amigo aqui. Ontem nós não falamos dele aqui. Amigo do Augusto, amigo do Amauri. Quando eu cheguei, ele já estava aqui, que era o Tadeu. Aviador, voou nas maiores companhias do mundo. Inclusive, a última que ele voou no Emirates. Na Emirates, nos Emirados Árabes Unidos. Das melhores. Ele voou na Qatar Airways. E aí, quando eu cheguei aqui, ele veio me testemunhar, todos sabem disso. Ele estava aqui na igreja, acho que com a gente. Sobrou para ele um Corcel 2, não é, Augusto? E uma fabriquinha de sabonete, inclusive no terreno do Augusto. Um cara que ganhava muito bem, aviador sempre ganha bem. E ele ficou desolado, ele perdeu o último serviço que ele tinha, salvo engano, era da TAM ou era da um outro lá. Perdeu e ficou, meus irmãos, sem nada, com um Corcel, uns gatos, uns trem aí. Aí, meus amados, ele tomou uma posição diante de Deus, e poderíamos usar essa palavra, ele se reanimou no Senhor. Deus deu para ele naquele momento a estratégia para ele, que ele pode dar para você outra. Eu não vou questionar, ele foi. Mas ele disse que ele saía de noite, de madrugada, não tinha horário. O aeroporto não era aquilo que é hoje. Ele ia ali para o aeroporto, dobrava o joelho, ou de pé mesmo, sei lá que jeito que ele estava, e ele pediu a Deus que Deus abrisse de novo uma porta para ele, para que ele pudesse de novo voltar à profissão e cumprir o propósito que ele tinha, ele cumprir o propósito dele. Aí, meus irmãos, o Senhor um dia abre essa porta, ele vai voar de novo, torna-se comandante da
dessa que veio aqui para Campinas, a Azul. Aí depois que da Azul, que ele saiu da Azul e foi para o Catar. Deus honrando a vida do seu servo. Deus abençoando a vida do seu servo. Deus cuidando da vida do seu servo. Agora, eu vou usar, Tadeu se reanimou no Senhor e foi abençoado. Agora, meus irmãos, se eu ficar lá, me perdoe de usar isso de novo. Se eu ficar lá sentado, olhando, contando, vendo o que vai acontecer, e isso, meus irmãos, vale para todas as coisas. Eu estou falando de emprego, de trabalho. Às vezes você está trabalhando num amigo lugar legal, mas aí tem um cara chato, tem uma mulher chata, tem não sei o que chato, o cara é xarope, o outro também é xarope, você é perseguido. Ora, eu nunca tive medo de orar, irmãos. Uai, Deus, faz sua vontade, ou esse bênção se converte, ou não sei o que o senhor vai fazer. Mas ora, pensa a Deus para te ajudar. Reanime-se no Senhor. Reanime-se na presença dEle. Amém, igreja? Amém. Vamos acabar agora. Hebreus 12, varão. E termino mesmo. Vou ler o 1 e o 2. Portanto, eu li esse texto aqui em 31. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Eu quero sempre relembrar a vocês que quando ele fala da nuvem de testemunhas, ele está se referindo a Êxodo 11, a galeria dos heróis da fé. Ele está dizendo desse povo. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha, de tudo. Olha o que o texto está falando. Tudo. O que te atrapalha? Irmão, se a internet te atrapalha, é a internet. Ou, quando eu falo internet, você entende. É o computador, o celular, os negócios que nós usamos. O que te atrapalha? É o carro. O que te atrapalha? É o vício. O que te atrapalha? O que? São os seus relacionamentos. O que te atrapalha? É algum vício oculto. O que te atrapalha? É a falta de paciência. O que te atrapalha? É a falta de quê? De amor. A falta de perdoar. O que te atrapalha? Porque tem coisa que atrapalha nós, irmãos. O que me atrapalha? O que te atrapalha? Tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Preste atenção. O pecado nos envolve. Você sabe o que é isso? É o que está lá no Salmo 1. Ele fala assim: não sente na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque o pecado, ele te envolve. Se você sentar lá, ele vai te envolver. Ele te envolve, ele te envolve, ele te envolve, ele te envolve. Quando você dá por conta, você tem um problema para resolver. Aí aumentou o desânimo, aumentou a preguiça, aumentou tudo. É incrédulo. Volta lá, varão, no 1 mesmo. E ele fala assim, e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que está proposta para nós, o 2. Tendo os olhos fitos em Jesus. Eu disse recente aí, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Tome cuidado com o que atrapalha a vida cristã. Tome cuidado. Tome cuidado. Tome cuidado, porque essas coisas
sorrateiramente, elas vão te trazer desânimo. Sorrateiramente. Antes eu tinha ânimo para tudo. Agora eu tenho desânimo para tudo. Mudou. É quase que assim, você está assim e vira. Estou sempre pronto. Aleluias, glória a Deus. Agora não, agora eu estou assim. Desanimadão, caidão. Tome cuidado com isso. Agora, o que eu preciso fazer? O escritor de Hebreus fala para nós: tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Irmãos, tem dias da nossa vida que será assim. Dias assim de plena alegria, gozo, plenitude. E tem dias que do nada, os psicólogos explicam isso, que isso acontece. Tem pessoas que são mais assim, mais tristes, mais normal. Às vezes tem que controlar ali com um remedinho, um negócio, ergue ali e tal. O humor muda. Como é que fala? Sei o que de humor? Estabilizador de humor. Toma lá e tal, levanta de novo, vai. Mas deixa eu te falar, se você toma esse trem aí, sabe o que eu, como crente, quando eu era bem Zé Ruela, não entendia direito o negócio, eu falava, isso é do capeta. Falava mesmo. Hoje não, meus irmãos, eu tenho um entendimento que acontece, estudamos, vimos, tal. Mas, irmãos, o homem também não pode ficar dependente a vida inteira disso. A minha preocupação hoje é que meninos de 8 anos, 10 anos, 9 anos, 5, 6, não pode ser. Então eles têm que ter, nós precisamos ter resiliência. Enfrentar, meus irmãos, porque enfrentando, que é a forja. Meus irmãos, desculpe o vocabulário, é na pegada aí que nós vamos aprender. E vamos aprendendo. Agora, no primeira luta, o primeiro soco da luta do boxeador, o cara já desiste e vai embora. Sai do ringue. Não saia do ringue não, varão. Fica firme, moço. Levanta a cabeça e fala, aqui não, vou me reanimar no Senhor e vou triunfar para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Não sou perdedor, eu sou vencedor em Cristo, tendo os olhos fitos em Jesus, porque Ele é o autor e Ele é o consumador da minha fé, é o que abençoa a minha vida. Louvado seja o nome dEle. Amém, igreja? Não desista, gente boa, prossiga. Aí deixa eu te falar, todos nós, um dia ou vários dias da nossa vida, tivemos motivos para desistir. Sim ou não? Não precisa responder. Todos nós. Todos. Eu gosto de uma história de um pastor que pregou aqui recente. Um dia ele chegou para o pastor Walter e falou assim, vou pegar um negócio igual uma carteirinha aqui. Chegou para o pastor Walter e falou assim, pastor, eu estou assim, assado. E fez lá uma chorança com ele. Ele falou assim, por que você não sai da igreja, do ministério? Ele falou assim, eu não saio porque me dê motivos para você sair. Ele falou, eu dou. Mas por que você não sai? Porque eu tenho 10 motivos para não sair. E eu vou continuar com o Senhor. E ele continuou. E louvado seja Deus. É uma das igrejas mais antigas. Mais, assim, uma igreja abençoada que nós temos aqui em São Paulo.
Louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque um dia Ele disse, eu não paro, eu sigo em frente, e eu vou ver isso lá na frente, e eu engrandeço a Deus por isso. E Deus procura esses homens, que não estão desanimando por qualquer coisa, que não estão deixando por qualquer coisa, que não estão largando por qualquer coisa, não estão, mas estão de pé na presença de Deus, às vezes desanimado, às vezes triste, às vezes, meus irmãos, não há nenhuma expectativa no coração, mas está de pé, esperando em Deus, crendo em Deus, olhando para Deus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Amém, igreja? Redirecione o seu olhar para Deus hoje. Para onde você está olhando? Para onde nós estamos olhando? Às vezes você está olhando para o partido A, partido B. Às vezes você está olhando se o que vai acontecer na política nacional e internacional, para ver o que vai acontecer. Seus olhos estão nisso? Tire disso. Os seus olhos estão, se tem dólar, se não tem dólar. Coloque os olhos em Deus. Coloque os olhos no Senhor. Ele há de abençoar a sua vida, cuidar da sua vida, levantar a sua vida e fortalecer a sua vida na caminhada, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Graças a Deus. Então eu quero que você curva a sua cabeça. Eu quero hoje fazer um apelo à igreja. Se há em nosso meio alguém que esta palavra